essa conversa que o patrocinador vai pagar, isso é um absurdo. Você consegue dinheiro do patrocinador para pagar o jogador, mas não consegue para pagar a dívida. Você citou o Meu Timão, e o Rodrigo Vessone, que é um jornalista do site Meu Timão, publicou o seguinte ontem na rede social. Enquanto o torcedor pensa em Pogba e outros reforços para 25, a diretoria se preocupa e já se prepara para honrar compromissos assumidos em 24, e que não são poucos. Diversas parcelas referentes à compra de direitos econômicos terão de ser quitadas pelo Corinthians na próxima temporada. Algumas delas já em janeiro. O valor a ser honrado ao longo do ano é superior a 50 milhões, segundo apurou o Meu Timão. O levantamento do portal mostra que ao menos 7 jogadores comprados este ano, 2024, terão compromissos a vencer em 25. Alguns deles, inclusive, já tiveram algumas de suas parcelas pagas com atraso ou não honradas. Dívida. Nomes: Mateuzinho, Kaká, Félix Torres, Raniel, Charles, Rodrigo Garro e Pedro Raul. Tem que pagar o Pedro Raul. Mas não joga, tem que pagar. São algumas das compras que precisam ser honradas pelo Corinthians em 2025. Esse número tende a ser maior, já que alguns atletas também vieram após acordos com outros clubes, mas a reportagem não obteve detalhes de como os mesmos foram parcelados, como o caso de Alex Santana, que veio do Atlético Paranaense, e Martínez, que era do Philadelphia Union dos Estados Unidos. E eles publicam todos os detalhes, valores aqui na matéria, ou seja, eu acho que é isso que a imprensa tem que fazer, esse tipo de matéria, com responsabilidade, com seriedade, para não iludir o torcedor do Corinthians com essas falsas promessas ou devaneios. O Memphis Depay, eu falei na época e vou repetir aqui, não é um jogador pro bico do Corinthians nessa situação. Não tem cabimento um time que deve 2,4 bilhões ter um jogador mais caro do futebol brasileiro. O Corinthians precisa, sim, de organização, de pagamento de dívida, de contenção de despesa, porque é um time gigantesco, com uma torcida imensa e fiel, de fato, como o próprio nome diz. A torcida do Corinthians, ela apoia, ela acompanha. Ela está fazendo vaquinha para pagar o estádio, gente. Enquanto a Gaviões da Fiel tenta levantar dinheiro para pagar o estádio, fala-se nisso, eu acho que isso é uma inconsequência. E a gente tem que ser responsável no trato desse tipo de assunto. Sobre o Pogba, isso é uma brincadeira. O Pogba, ele reagiu ali a uma tuitada, uma coisa na rede social, aí já virou notícia. O Pogba não joga para valer desde a temporada 21-22, que ele fez 34 jogos. 34, hein? Não são tantos assim. Pela seleção e pelo Manchester United. Foi jogar na Juventus, jogou 2 jogos na última temporada, foi suspenso. Como disse o Vamp, também não veio jogando já há algum tempo. Então, cara, por que o Pogba? 31 anos, fora de forma, sem motivação. Alguém acha que ele quer vir para o Brasil? Já perguntaram para ele, quer dizer... Isso tudo vira, na verdade, uma grande cortina de fumaça que ofusca esses assuntos que são mais importantes, mas que não geram clique como gera essa história de Pogba, não sei o quê. Porque o GE publicou, o GE também publicou que o Gabriel Barbosa ia para o Cruzeiro. No dia que ele avisou que sairia do Flamengo, momentos após ganhar a Copa do Brasil. Não foi até agora. Pode ser até que vá, mas não foi, né? O GE também erra. E muita gente na imprensa acha que sai como o GE fosse a Bíblia, sabe? Saiu no GE. Não, o GE é feito por jornalistas que acertam e erram como qualquer outro. Tem uma ótima equipe, é um veículo sério, mas também erra. Que o GE deu. O GE deu, pode estar certo, pode estar errado. Essa do Gabigol, eles não acertaram. Pode até acontecer o negócio, mas o que eles cravaram ali não estava certo. Tanto que não fechou até hoje, correto? Também acontece. Tá? E o Meu Timão, que é um site que cobre o Corinthians, como o próprio nome diz, mostra que esses números que são, assim, para lá de preocupantes. Muito preocupante, porque, cara, não adianta, vai fazer o quê? Vai levar o clube para uma recuperação judicial? Onde que eles querem conduzir o Corinthians? Para que direção eles querem conduzir o Corinthians? Há pouco tempo, quando contrataram o Fred Luiz, caíram na ilusão de que o Fred Luiz era o homem que reestruturou o Flamengo. Não é verdade, ele participou. Primeiro no Marcos, depois como CEO, mas não foi ele que idealizou a recuperação financeira do Flamengo. E não existe esse toque de Midas, chegou fulaninho de tal, pim, e tudo fica maravilhoso. Não, isso é trabalho, leva tempo para reestruturar. Credibilidade, imagem se recupera, não é contratando jogador e não pagando, ou pagando atrasado, ou sofrendo para pagar. Se recupera cumprindo as obrigações, pagando em dia, comprando jogador e pagando, não tomando o transfer ban. E é disso que precisa o Corinthians. Eu acho que o Fabinho Soldado não me parece ser a pessoa qualificada para ter esse plano que vai mudar. A imagem do Corinthians, ela está assim muito arranhada, o que é lamentável, por conta dessas gestões que parecem não se preocupar com o futuro do clube. Eles agem como se não houvesse amanhã. O torcedor mais atento, mais esclarecido e menos passional, ele se preocupa. Mas uma massa muito grande de torcedores se ilude. E se ilude e se contenta com muito pouco. Porque o Corinthians não ganha rigorosamente nenhum título relevante desde 2017. E esse ano ganhou o quê? Uma vaga na Libertadores, na fase preliminar. Pô, parabéns, com um dos elencos mais caros do Brasil. Isso é o bastante? Isso é o bastante? Seria muito mais razoável que tivesse esse primeiro ano do Augusto Melo acertando dívidas, não tomando transfer ban, mostrando resultados financeiros,
E o torcedor pensa, cara, nós estamos caminhando numa direção, daqui a alguns anos vamos nos organizar e seremos fortes novamente. Porque não tem como, cara, segurar uma onda dessa. Até quando? Por quanto tempo? Quanto isso vai durar? Essa roda viva, essa loucura, contrato. Quero um grande nome. Tem que pagar as dívidas, gente. O próprio clube divulgou recentemente uma lista de credores com receio de ter outro bloqueio das suas contas, né? E apresentou na justiça, olha, então aqui devemos tanto. Saiu na internet aqui, os sites publicaram. E aí, o valor que foi divulgado foi, devemos 2,4 bilhões de reais. O Corinthians faturou ano passado quase 1 bi, pelos números do relatório do César Grafietti, e deve quase 1,5 vezes isso. Como pode viver numa loucura dessa? E até onde isso vai parar? Essa que é a pauta corintiana. Essa deveria ser a pauta corintiana. É isso que o jornalismo deveria bater nessa tecla sempre. Justamente para inibir minimamente essas ações que são nocivas ao clube. Nocivas ao clube. Não tenha dúvida disso. Já vimos aí vários clubes entrarem. É que o Corinthians é muito grande, então demora mais a chegar à derrocada. Mas, cara, por maior que seja o clube, não dá para viver assim. O Barcelona agora está tentando se organizar. O Barcelona chegou a ter uma dívida de 1 bilhão de euros. O Lyon, da França, do grupo do John Textor, tem uma dívida a Holding tem, na verdade, comprou o Lyon, uma dívida de 500 milhões de dólares. E os caras estão preocupados, né? Onde vai dar isso aí? Então essa que é a questão, acho que isso que é importante. Você quando tem uma dívida, o Real Madrid tem uma dívida grande do estádio, da reforma espetacular, monumental que fizeram no Santiago Bernabéu. Mas o clube tem muita receita e tem um plano de pagamento. Lá você tem uma economia mais estável, financiamento de 20, 30 anos, então vai ficar pagando até 2000 e tralalá. Por quê? Porque o clube tem condição, se organizou para isso. O problema não é ter a dívida, o problema é ter uma dívida totalmente descontrolada e colossal. A dívida do Corinthians é um colosso, é uma coisa assustadora. Inclusive, a dívida do São Paulo, que está batendo na faixa aí perto dos 900 milhões, às vezes parece pequena porque a do rival é muito grande, mas é grande também. É grande também. O São Paulo faturou 600 e poucos milhões no ano passado, esse ano talvez fature menos, porque não tem o prêmio da Copa do Brasil, não teve uma colocação tão boa na competição, né, que gera uma premiação grande. Na Libertadores até avançou, mas não conseguiu chegar depois na semifinal. E pode ser um faturamento menor do que o do ano passado, talvez. A dívida já aumentou, também é preocupante. Também é preocupante. Eu sei que o assunto é chato, é árido, que o torcedor gosta de ouvir, às vezes, outro tipo de abordagem, mas essa é a realidade, cara. E a gente não pode se furtar. Nós não podemos nos furtar de tocar nesse ponto. Porque o que estão fazendo com o Corinthians, assim, é um negócio... Assim, eu vejo muita mensagem até de torcedor do Flamengo, de outros clubes, assim... Fala, mas isso não, Mauro, deixa pra lá, deixa acabar, deixa o Corinthians... Nossa obrigação é falar, não importa qual camisa, qual clube, qual time que você torce, que eu torço, que eu torço, não interessa. Tem que falar a real é essa, gente. Eu fico estarrecido quando eu vejo esse tipo de coisa. Um Pogba, gente, primeiro que assim, um jogador que não joga há muito tempo, a gente não sabe nem o que ele quer da vida, né? Se ele tá afim de jogar, se ele gostaria de vir pro Brasil. Segundo, que você acha que esse cara vai custar quanto, gente? Você tem um Memphis Depay que, segundo o próprio noticiário do clube, custa 3 milhões por mês. Ah, mas quem paga é o patrocinador. Agora tem esse negócio. O clube consegue dinheiro para pagar o jogador, mas para pagar a dívida não consegue. Já que quer pagar o jogador, o parceiro, paga o Rodrigo Garro, paga esses jogadores todos aqui que tem contas a vencer. Aí vai ajudar o Corinthians. Ah, o Garro joga muito, o Garro, você tem que pagar. Ó, o Pedro Raul não jogou nada, tem que pagar também. Não tem jeito. Então, essa é a realidade. Eu acho isso impressionante, cara. Impressionante. Ah, já conseguiu 2 parceiros. Pô, legal. E aí? Que parceiros são esses? Vai pagar por quê? Já perguntaram o Pogba se ele quer jogar no Brasil? Só pode jogar em março, aliás. Ele nem poderia jogar agora. E por que esses parceiros não aparecem para pagar a parte da dívida ou pagar as parcelas atrasadas desses jogadores que estão aí pendurados no Corinthians? Realmente, eu vou te contar. Eu não sei onde essas pessoas querem chegar com o clube. E se eu fosse torcedor do Corinthians, estaria muito preocupado. Muito preocupado. Porque é uma situação assustadora, na minha visão. Ô Mauro, mas agora uma pergunta assim, até sem opinião, porque às vezes eu me sinto até leigo nesse aspecto, eu posso defender algo que seja muito errado. Mas quando eu digo assim, o patrocínio vai pagar, né? Se um patrocinador, eu entendo o que você está dizendo, seria ético um patrocinador botar dinheiro para contratar um cara, mas não botar para pagar dívida? Agora, a minha pergunta é sério mesmo, tá? É uma pergunta. O patrocinador, né, ele pode dizer pro clube, ele pode dizer, ó, eu não quero botar dinheiro nenhum para pagar a dívida, não. Eu quero botar dinheiro para trazer um cara de peso que vá fazer minha marca aparecer mais, tá? Tô fazendo a pergunta, que nem o Depay. O Depay o tempo inteiro é foto do Depay, aí, claro, tá ele com a camisa, lá com o patrocinador marcha do Corinthians, a torcida sabe que foi esse patrocinador que bancou. Isso é muito errado, na sua opinião? Se é o patrocinador, e aí eu digo numa boa, e eu pergunto também pro Bruno, pro Vampeta,
Porque o patrocinador, ele pode dizer, ó, não quero pagar dívida não, porque essa dívida não é minha. Eu quero entrar aqui e pagar um jogador de peso, que o clube não vai se endividar com esse jogador, porque eu que estou pagando, mas para divulgar minha marca. Isso é errado? E aí eu estou perguntando sério mesmo, porque é o patrocinador, não é o clube. E pode não interessar o patrocinador pagar uma dívida de uma gestão passada. Não, tem dívidas dessa gestão, né? Jogadores contratados nessa gestão. Eu, se eu fosse presidente do clube, eu diria para o patrocinador o seguinte: você quer me ajudar? Me ajuda a pagar essa conta. E eu vou te dar alguma coisa. Paga o Garro, que é o principal jogador do time. Paga o Garro. E a gente vai divulgar isso. Olha, o patrocinador fulano de tal está ajudando a pagar o Garro. A gente divulga isso. A gente faz uma ação, mostra o jogador, bota uma placa, faz o que for. Eu não preciso do Pogba, eu tenho que pagar o Garro, cara. Porque se eu não pagar o Garro, o Talheres vem me cobrar aqui, né? É isso que eu preciso, eu tenho que resolver isso. O principal jogador que nós contratamos esse ano. Eu acho eticamente pífio, assim, uma coisa vergonhosa. O exemplo que eu dei outro dia, é o cara que não paga o condomínio, aí você esbarra com o cara e está na pizzaria lá da esquina comendo uma boa pizza, tomando lá uma cervejinha, um vinhozinho e tal. Aí você, pô, tu não paga o condomínio, anda no elevador, usa a piscina, usa a academia do prédio, para o carro na garagem, né, faz tudo no prédio. Eu pago o condomínio para você morar. Mas dinheiro para pizza, você tem, não, que o meu patrocinador só paga pizza, o condomínio ele não paga. Pô, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, é mais ou menos isso, gente. Esse vira uma muleta, não, eles só querem pagar o jogador. Então, que o dirigente, o Fabinho Soldado não tem um plano, vai no patrocínio, cara, ajuda a gente a pagar o Garro. Eu não preciso do Pogba, eu tenho que pagar esse jogador. E esses todos aqui que ajudaram tanto o Corinthians nesse ano. Quer fazer uma aliança forte com a gente? Ajuda a gente a pagar os jogadores. De que maneira? Vamos então ver outras maneiras de dar mais visibilidade à sua marca, divulgar isso amplamente, ó. Estamos pagando tanto aqui da parcela do Garro, está quitado o Garro. Quem pagou foi o patrocinador fulano de tal, que está ajudando e tal. É uma forma de você mostrar uma aliança. Porque a camisa do Corinthians com o patrocinador vai aparecer de qualquer maneira. Ah, mas o Pogba vai dar mais visibilidade? Sim, mas aí você vai ter o Pogba pagando uma fortuna e você não consegue pagar. Cara, é correto isso? Não pega mal? Eu ficaria envergonhado. Agora, se as pessoas não têm constrangimento diante disso, tudo bem. Eu não pago ninguém, né? Eu não pago condomínio, mas eu estou ali sempre, ando bem vestido, tenho um carro novo, como no restaurante, viajo, mas não pago condomínio. É mais ou menos isso, mal comparando. Eu, sinceramente, acho o fim da picada. E nada disso aconteceria se houvesse fair play financeiro, porque o time que não honra seus compromissos, que não paga, no mercado regulado, ele perde pontos, ele tem penalidades, e aí você tem um limite, né? O cara não pode fazer todas as loucuras. Como aqui o mercado é assim, então faz-se qualquer coisa e está tudo bem, não tem problema nenhum. Como acontece até com o SAF já aí. Tem SAF se endividando, tem SAF, né? A SAF se endivida, todo mundo acha bonito, até o dia que acontecer, como já aconteceu com o Vasco, que está lá à deriva, né? Você não sabe o que vai acontecer com o Vasco. Agora tem um grego lá que quer comprar o Vasco. Vamos ver. Mas a situação do Corinthians, ela continua muito difícil. É que fica sempre essa coisa da última impressão no campo. 90% das opiniões, elas são determinadas pelo quem ganhou ontem. Em qualquer caso, não estou falando do Corinthians, não. Isso inclui torcida, imprensa, um monte de gente. 90% é assim. Eu citei aqui algumas vezes. Corinthians e Bahia vão disputar a mesma coisa ano que vem. Vão para pré-Libertadores. Aí termina o ano, a torcida do Corinthians apaixonada pelo time, a torcida do Bahia xingando todo mundo. Sendo que o Bahia fez um campeonato mais consistente que o Corinthians. O Bahia, em nenhum momento, correu risco de rebaixamento, coisa que aconteceu ano passado. Ficou entre os 10 primeiros do campeonato inteiro, terminou em 8º, parece que foi tudo ruim. Corinthians, até a 30ª rodada, brigava para não cair, aí no final ele dá uma arrancada, termina em 7º, vai para o mesmo lugar que o Bahia e parece que o ano do Corinthians foi maravilhoso e o ano do Bahia foi ruim. É uma loucura, né? Mas se o Corinthians começa o Paulista perdendo 3 jogos, já muda tudo. Aí já fica tudo errado, entre aspas, no Corinthians, e se o Bahia começa o ano ganhando 3 jogos, já está tudo certo no Bahia. Então as coisas são muito assim. Então a última impressão do Corinthians é uma impressão boa porque ganhou 9 jogos e jogou bem. O Corinthians fez boas partidas aí na reta final do campeonato, mas a situação do clube, ela continua, ela não mudou muita coisa. E ela mudou que o time não caiu, saiu da zona de rebaixamento, reagiu, ganhou 9 jogos, beleza. Uma coisa aqui no curto prazo funcionou, que foi a ideia do meio do ano. O Corinthians contratou muita gente no meio do ano, né? O Memphis foi o grande nome, mas veio o Hugo, uns 10 jogadores foram contratados no meio do ano. Alguns chegaram e também não funcionaram tão bem, mas como o time se acertou, tudo certo. Que foi uma coisa de desespero para o time não cair. E ali era um pensamento de tentar salvar o time do rebaixamento e tentar salvar o mandato do presidente. Se o time tivesse sendo rebaixado, por mais que a torcida organizada esteja ao lado do presidente, seria mais difícil até para a torcida organizada bater tão de frente na situação.
Eles podiam até pensar, a gente prefere que fique esse presidente, mas o time está sendo rebaixado. Como é que a gente vai fazer uma manifestação para defender o negócio se vai todo mundo ficar contra, né? Porque as manifestações a favor do Augusto Melo, tem gente que defende, cada um com seus motivos, né? Mas a maioria da torcida do Corinthians, tirando a organizada, né, que está com ele e acho que estaria de qualquer jeito, mas não com tanta força se o time estivesse sendo rebaixado, a maioria ela não defenderia a permanência do Augusto Melo. A maioria da torcida comum, vamos dizer assim, do Corinthians, ela defende a permanência do presidente no fim do ano, não porque acha que ele deva ficar ou não, se teve alguma coisa errada ou não. Ela defende porque o time reagiu. Se o time não tivesse reagido, se tivesse para cair, mesmo que não tenha prova concreta contra o presidente, não tenha nada, a maioria ia defender que ele tomasse o impeachment, né? As coisas funcionam assim. Então é um Corinthians que não dá para pensar num futuro a longo prazo do Corinthians. O Corinthians, no curto prazo, aproveitou a janela, contratou e se salvou, ponto. Mas continua endividado, a política continua agitadíssima. Se não fosse a manifestação forte, principalmente da organizada, provavelmente o Conselho teria afastado Augusto Melo, aí depois ia ter a votação entre os sócios, e em janeiro, talvez com a situação mais fria, isso aconteça, né? Porque eles não votaram o impeachment, né? Acabou sendo adiado. Porque se tivesse a votação, pelo que falam do Corinthians, dentro do Conselho, provavelmente o presidente perderia. Depois, na Assembleia de Sócios, teria alguma chance. Mas a situação do Corinthians continua muito difícil. E tem uma hora que, mesmo que o patrocinador banque, a coisa acaba estourando. Porque aí você deve parcela da contratação de um. Vai ter um momento que o Corinthians vai conseguir bancar os salários em dia, vai conseguir manter os salários em dia. Se a situação financeira está difícil, pode ter uma hora que não consiga manter. Aí você tem uma proposta, ele vai manter esse elenco por muito tempo? Se tiver uma proposta, ele tem como recusar? Então, por enquanto, o que o Corinthians fez foi uma coisa de emergência, assim. Vamos do jeito que for para tentar não cair. Conseguiu. Mas para o longo prazo não dá para ter certeza. Não, o Corinthians vai ter um ano bem tranquilo. A situação, se você analisar friamente, ela não indica isso. Ela indica um clube endividado e politicamente muito agitado.